Pessoal, isso daqui é uma coisa muito simples também, ó. Formação de filas com e sem elementos repetidos, por exemplo. Primeiro, a gente vai falar sem elementos repetidos, tá bom? Com é ainda mais simples, no meu ver. Mas vamos lá. Uma fila, né? Você sabe o que é uma fila, porque quando vocês vão, sei lá, sair da sala ou vão pegar a merenda ali e tal, vocês têm que fazer uma fila. Então a fila é uma sequência, tá bom? Então eu tenho lá uma fila de elementos, é uma permutação. Eu vou chamar de permutação, pessoal, porque quando eu estiver falando de formação de filas, eu vou falar também de troca de lugares, tá? E vocês vão compreender mais pra frente o que isso significa. Ó, pensa nos seguintes elementos: A, B e C. Quais são as quantas, né? De quantas formas eu posso escrever ABC sem que eu, ó, aqui tem um exemplo inclusive, sem que eu repita alguma letra. Prestem atenção. Eu posso escrever assim, ó, tá lá do outro lado inclusive, né? ABC. Outro jeito de escrever, o A permanece na frente. Aí eu troco o C e o B, por exemplo. ACB. Agora com o A na frente já foi. Vou fazer agora com o B na frente, tá bom? B, AC. Depois, B, CA. O que eu fiz aqui? Eu comecei com o B, e aí eu troco o A e o C e o C e o A. Já fiz duas começando com A, duas começando com B e começando com C. C, AB, aí eu troco, e C, BA. Pessoal, se eu tiver 3 elementos e eu não quiser repetir nenhum, isso daqui são a quantidade de opções que eu vou conseguir montar. Pense no seguinte: se eu tiver que formar uma fila, ou se eu tiver que fazer uma sequência, e eu tiver então e eu não puder repetir a mesma letra ou o mesmo número, então o que eu vou fazer? É um cálculo muito simples. Ó, você vai pensar nos elementos A, B e C. A, B e C são quantos elementos diferentes? 3. A é um elemento, B é o segundo elemento e C é o terceiro elemento. Sendo assim, vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3 tracinhos. Tudo bem? Com o sinal de vezes aqui no meio. Bom, pessoal, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui 3 tracinhos, não tenho? E eu tenho que misturar isso daqui de uma maneira que eu não repita as letras. O que eu vou fazer? No meu primeiro tracinho, eu posso colocar tanto o A, quanto o B, quanto o C. Correto? Correto. Então, eu tenho quantas opções para colocar aqui no meu primeiro tracinho? Vamos contar? 1, 2, 3. Boto 3 opções. Aí, aqui no meu segundo espaço, eu tenho que continuar multiplicando. Porém, o que eu preciso levar em consideração? Aqui, nessa que eu estou explicando para vocês, vocês não podem repetir um elemento. Então, se aqui você pode colocar tanto o A, quanto o B, quanto o C, aqui no segundo quadrinho, você já não vai poder colocar mais os 3 elementos. Então, você vai poder colocar só 2. Tá? Vou fazer um negócio aqui para explicar para vocês, ó. Por que no primeiro eu posso colocar 3 elementos, professor? Porque no primeiro você pode colocar tanto o A, quanto o B, quanto o C. Tanto o A, quanto o B, quanto o C. Correto? Nesse daqui, ó, lembra que eu tô falando que eu não quero misturar elementos? Então, por exemplo, se aqui eu já tiver colocado o A, então aqui eu só vou poder colocar o B e o C. Não é verdade? É esse o princípio que vocês têm que pensar. E aí no último espaço?
eu não posso repetir. Então, quantos elementos eu posso colocar aqui? Só um, né, pessoal? Ó, faz de conta que eu coloquei o B aqui em cima, só vai me sobrar um elemento. Deu para entender isso? Vamos lá, então. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Quantas possibilidades de combinação eu tenho aqui em cima? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Compreendeu? É muito simples fazer isso daqui. Agora eu vou dar um exemplo para vocês com um nome, tá? Por exemplo, meu nome, Bruno. Quantas combinações diferentes eu posso fazer com as letras do meu nome? Vamos levar uma coisa em consideração? Primeiro, nesse exemplo, eu não quero repetir letras, tudo bem? Eu não quero repetir as letras. Segunda coisa que eu vou observar. Quantos elementos eu tenho aqui no nome Bruno? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. O nome Bruno tem 5 elementos. Vamos lá, então. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 tracinhos. Vou multiplicar aqui, ó. Tá bom? Então, aqui no meu primeiro espaço, lembra que eu não posso repetir as letras, hein? Aqui no meu primeiro espaço, quantas opções eu posso escrever aqui? Quantos elementos eu posso colocar aqui? Vamos ver? Eu posso escrever tanto o B, como eu posso colocar o R, como eu posso colocar o U, como eu posso colocar o N, como eu posso colocar o O. Então aqui eu posso colocar 1, 2, 3, 4, eu posso colocar até 5 elementos. Ok? Bom, e aqui? Quantos elementos eu posso colocar? Eu não quero repetir, lembra disso. Ó, se no primeiro quadrinho eu poderia colocar 5 elementos, então faz de conta que eu coloquei aqui algum elemento. Qualquer elemento. Escolhe uma letra aí. Ó, faz de conta que eu coloquei o N, tá bom? Para o segundo quadradinho, quantos elementos vão sobrar? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Sobrou 4 elementos. Bom, faz de conta que aqui então eu coloquei o R. Aqui nesse elemento, aqui nesse terceiro tracinho, quantos elementos sobraram para eu colocar aqui? Eu não quero repetir, lembra disso. Por isso que eu estou riscando, porque eu não posso repetir. Então aqui eu posso colocar tanto o B, quanto o U, quanto o O. 1, 2, 3. Faz de conta que eu coloquei o U. Aqui então eu vou só colocar quantos elementos? 1, 2. Posso colocar 2 elementos. Faz de conta que eu coloquei o O. E aqui eu posso colocar quantos elementos sobrou? Um só. Isso é muito simples. Aí é só multiplicar, pessoal. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. O que significa isso daqui, pessoal? Significa que, deixa eu riscar. Significa que se eu pegar o meu nome, Bruno, e misturar as letras, eu quero misturar as letras do meu nome, só que eu não quero repetir ela nunca. Eu posso escrever 120 versões diferentes do meu nome. Entendeu? Pode ser que muitos não deem sentido nenhum. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando de dar sentido. Mas eu estou falando de possibilidades que eu posso escrever utilizando essas 5 letras. Então isso daqui é a coisa mais fácil do mundo. É isso. Ó, mel na chupeta, pessoal.